Uma liderança correta, ela realmente traz um benefício para toda a empresa como um todo. E uma empresa, ela sendo saudável, ela faz com que tenha uma sociedade saudável. Nós sabemos que as nossas emoções, elas oscilam muito. Então, quando nós temos um cargo de liderança e nós agimos pelas nossas emoções, quando nós queremos a aprovação de outras pessoas, quando nós não buscamos a fonte certa para tomar decisões, isso faz com que a liderança venha a ficar desequilibrada e, por consequente, as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos um caso, dentre os casos, né, de liderança da Bíblia, eu achei interessante o de Moisés. Moisés e Arão. Quando Moisés estava com Jesus, Arão ficou no cargo de liderança junto com o povo. E devido à demora, Arão se submeteu à vontade do povo quando fez o bezerro de ouro. E aí, quando Moisés voltou, que Deus percebeu que estava tendo, fugiu do controle, Moisés simplesmente tomou firmeza, tomou posição na liderança e aí tomou atitudes que no momento foram atitudes bastante severas. Mas até que ponto, às vezes, é importante um líder tomar uma atitude que talvez não beneficie a todos, mas beneficia o todo, né? A empresa, ela não pode ser vista individualmente. Cada pessoa, sim, é vista individualmente, mas quando você tem um conglomerado, uma instituição, você tem que ver como um todo, um benefício para o todo. E um líder, ele precisa ter essa percepção, né? De ter essa liderança, de ser a mola para liderar. Eu, eu li também num livro, Jesus, o maior líder que já existiu, e essa autora ela colocou na página 25 que Jesus ele não dependia da aprovação de outras pessoas. Eu vou até ler um trecho aqui, ela falava assim, olha, Jesus questionava porque algumas autoridades buscavam mais o elogio do povo do que a glória de Deus, ali em João 12, 42 a 43. Porque ele era um líder efetivo, ele possuía âncoras, ele não obtinha sua aprovação de mecanismos externos. As ações de Jesus não se baseavam no que Pedro, João e Tiago pensavam. Jesus não ficou dividido quando João Batista começou a duvidar dele. Ele não se importava se César sorria ou fazia cara feia. E é interessante isso, né? Porque às vezes a gente fica com medo, principalmente eu sempre vou estar funilando pro imigrante por ser imigrante, né? Então, assim, às vezes a gente fica com medo, com pavor, com receio das coisas por estar em um país diferente. É até compreensível humanamente isso, né? Mas a partir do momento que nós treinamos a nossa mente, segundo a mente e os ensinamentos de Deus, nós começamos a ter firmeza, nós buscamos em Deus a ter uma liderança, nós sabemos como liderar primeiro. Nós passamos a colocar o medo de lado, a tomar atitudes que realmente não venham, pode até ter aprovações, mas as aprovações, a nossa tomada de decisão não é para ter a aprovação de todos. A tomada de decisão deve ser para que haja equilíbrio num contexto geral. Você vê interessante, trazendo para o rei Salomão também, o rei Salomão ali onde tem o episódio da moça, das duas que falaram que uma filha morreu e a outra dizia que não era minha filha. Então, nesse conflito ali, o que que Salomão fez? Eu fico até imaginando, ele de forma racional, por quê? Porque ele sabia que quem era a mãe de verdade abriria a mão ao ter que ver a filha ser morta. Então ele de forma sábia,
amorosa, mas o amor racional e não o amor emotivo, ele diz: então faz o seguinte, corta metade uma para cada, a metade para cada. Ele não estava preocupado com a aprovação das pessoas, ele estava preocupado em resolver o problema, ele usou de uma estratégia, ele usou de uma sabedoria e resolveu o problema. Então, até quando, em que posição nós temos, enquanto líderes, principalmente eu falo assim, imigrantes. Nós, às vezes, como imigrantes, às vezes, no intuito de querer aprovação, de querer uma certa quantidade de cliente, de querer aparecer nas mídias, nos networks, porque eu nunca vi tanto network, eu acho que eu estou um pouco fora de situada, mas é tanto network nessa Orlando e as pessoas precisando de aprovação disso, precisando de aprovação daquilo, e até que ponto esse tipo de atitude faz com que a tua liderança ela realmente seja confiável? Será que nós temos uma liderança para o nosso ego, para a aprovação das pessoas, ou a nossa liderança está para o bem comum de todos? A nossa liderança, ela vem de um modo do mesmo jeito que nós temos o espelho do Senhor Jesus. Ele, mesmo que as pessoas não aceitassem, certa feita, deixaram de acompanhar 500 pessoas. Eu acho que é isso que a Bíblia diz. E Jesus perguntou para os discípulos: vocês também querem ir? Porque o objetivo dele era a mensagem da verdade, da libertação das pessoas da religiosidade. E se aqueles que não aceitassem queriam ir embora, ok. Então, a nossa liderança dentro da empresa não deve ser para satisfazer A, B ou C. Até mesmo os nossos superiores, eles podem até ter uma visão que não está condizente com a empresa, talvez porque ele não está ali todo dia. E aí cabe a nós, com certa sabedoria, mostrar qual é a decisão certa a ser tomada diante da situação para beneficiar a todos. Então, nós, como líderes cristãos, nós temos por obrigação, por dever, por temor ao Senhor, viver nos preceitos de Deus, fazendo todos. O Senhor é o Senhor é que deve ser glorificado em nossas vidas. E nós temos que saber que Deus, ele cumpre a palavra dele. Se obedecermos a ele, ele nos instruirá nos seus caminhos. Nós temos que nós ouvimos muitas coisas. Hoje em dia, eu acho muito interessante isso. As pessoas falam muito sobre mente, o poder da mente, os pensamentos positivos. Não que a palavra não seja importante, não que os pensamentos não sejam importantes. Só que as pessoas estão colocando a mente no lugar do Criador. Se a mente é que está sendo o foco para tudo, a mente, o universo, esquecendo que quem criou todas as coisas sabe muito mais. A mente ela é tão sensível que se der alguma coisinha, algum trauma muito forte, a gente vê artistas aí que perderam que vivem meio que vegetando. Então, quem pode mais? A mente ou o criador? Então, as pessoas elas estão começando a me desvirtuar e começando a querer só treinar a mente, pensamento positivo, e a mente faz isso, o poder da mente, porque quando você pensa e fala e repete, ok, a Bíblia fala, o mundo foi feito pela palavra, mas é a palavra baseado do Criador. Não é simplesmente repetir frases e achar que a mente resolve tudo. Nossa mente deve ser treinada e moldada com os preceitos de quem o criou. Porque nós temos esse livre-arbítrio. Mas se nós não utilizarmos nosso livre-arbítrio para treinar a nossa mente de acordo com o que Deus foi feito, nós acabaremos achando que outras pessoas que se dizem expert em mente é que deve dirigir as nossas vidas e não a nossa fonte principal. Outro ponto importante de um líder é quando toma decisões ou delegas,
ele deve supervisionar. Um líder, ele deve, nós devemos entender que a liderança, ela não é simplesmente um ato automático. O líder, ele delega, ele corrige, supervisiona até de fato estar tudo de acordo. O próprio Moisés, ali em Êxodo 39, do 42 ao 43, ele delegou algumas tarefas para os israelitas, depois do episódio do bezerro, depois da tomada de decisão racional que ele tomou, ele delegou algumas tarefas e no final o que ele fez? Agradeceu, supervisionou e ainda ele elogiou. Por quê? Porque as pessoas, eles seguiram. Mas olha o que o líder fez. O líder deu passo a passo, assim como Deus passou para Moisés, Moisés passou para as pessoas. Os líderes, eles devem aprender, se aprimorar, passar para os seus liderados, cobrar, supervisionar e também elogiar. Para isso, um líder tem que ter um comportamento amoroso, porém racional e não emocional, porque as emoções, elas oscilam muito. E as emoções, elas não pensam em um todo. Ou ela está pensando no seu próprio eu, ou ela está pensando em uma pessoa individual. Por exemplo, às vezes a gente fica emo emocional com determinado empregado e a gente começa a tomar atitudes prejudicando o outro todo para poder beneficiar um, sendo que aquele um, às vezes, ele precisa realmente passar por aquele tempo, por aquela situação, para poder se erguer. Então, devemos ensinar as pessoas a agradecer, ter paciência, exercer a liderança com amor racional, sempre pensando em um todo e não individualmente. É esta palavra que eu tenho hoje sobre liderança, a base para uma vida empresarial com êxito. Quais são as âncoras internas que nós temos? De quem nós estamos buscando aprovação? A quem queremos agradar?